Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís, eu tenho 25 anos e sou advogada. E eu tô aqui a convite do Respeita Elas para falar um pouquinho sobre a minha experiência como jovem mulher advogada e também para falar um pouquinho sobre o histórico da Lei Maria da Penha. Bom, eu me formei com 22 anos e antes disso eu estagiei em escritório e estagiei no Ministério Público também. Depois de formada, eu comecei a trabalhar num escritório na cidade de Mogi Guaçu e tive algumas experiências como jovem e mulher advogada, como iniciante, né, nesse ambiente. Eu ouvia discursos do tipo, você vai fazer audiência, então solta o cabelo, põe um óculos de grau, que assim você vai parecer mais velha, vai passar maior credibilidade. E eu chegava no fórum para fazer audiência e os advogados me olhavam com olhar de desdém. E, ela é mulher e jovem advogada, então não vou tentar fazer acordo, não vou me esforçar, porque ela vai se perder e eu vou conseguir ganhar dentro da audiência. Eu estudava, eu me preparava e eu revertia. Eu fiquei nesse escritório por cerca de 1 ano e meio, fazendo audiências e passando por essas situações. Depois que eu saí do escritório, eu vim para a empresa que eu trabalho até hoje, vai fazer 2 anos. E eu saí de um escritório pequeno, numa cidade pequena, com poucos funcionários, e vim para uma empresa que é a maior empresa de educação do país, com cerca de 30 mil colaboradores. Então a mudança foi muito drástica para mim. Eu mudei de cidade, agora eu trabalho em Valinhos, em São Paulo. Não atualmente por conta da pandemia, estamos em home office, mas em dias normais eu fico nos 2 corporativos. E o que eu noto na empresa é que eu não faço mais audiências, eu não tenho mais contato com o mundo judiciário, eu não vou mais ao fórum. O que eu faço hoje é dentro da empresa, né? Eu sou responsável, eu trabalho na equipe de contratos e na equipe consultiva da empresa, então eu tenho contato com a empresa, com colaboradores da empresa. E o que eu noto aqui é que apesar de, ao meu olhar, termos maioria de mulheres no quadro de colaboradores, a grande chefia que fica em São Paulo, e eu consigo visualizar, ela é formada por homens, só por homens. Os vice-presidentes e o presidente da empresa são homens. Eu tenho o privilégio e a alegria de ser gerenciada por 2 mulheres. Mas essas mulheres não chegam na vice-presidência e na presidência da empresa. E a gente precisa se questionar por que essas mulheres não chegam nesses cargos altos, né? Por que se a gente é maioria, por que a gente não chega nas altas chefias, né? Nunca passei por nada comparado a um assédio sexual ou moral, seja na empresa, seja no escritório. Já recebi elogios fora de hora dentro do ambiente corporativo, mas nada perto de assédio. A empresa tem um canal de denúncias muito eficaz, as denúncias são realmente investigadas, então, e a gente tem campanhas também para evitar esse tipo de postura. Então, tentando melhorar, né? A empresa tá no caminho certo. Bom, falado um pouquinho da minha experiência de carreira, que tá só no início, eu vou trazer um pouquinho o histórico da Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, que é quem dá nome à lei, é uma farmacêutica cearense que se casou com um colombiano. O início do casamento era regular, não havia agressões, nem perto disso, até que ela teve a primeira filha e ele se naturalizou brasileiro. A partir disso, a Maria passou a viver num ciclo de violência. Então, nesse ciclo, o agressor passa por uma tensão, aí ele passa pela agressão contra a vítima, ele se arrepende e há o período de lua de mel, que é o período de reconciliação. E é um ciclo, então ele passa a acontecer durante toda a vida. E grande parte das mulheres não nota que ela tá nesse ciclo de violência doméstica. E a Maria também não notou. Até que em 83, a Maria da Penha foi vítima de 2 tentativas de feminicídio pelo, na época, marido.
O feminicídio é o homicídio causado contra a mulher, única e simplesmente por ela ser mulher. E a primeira tentativa contra a Maria aconteceu durante a noite, ela estava dormindo e ele deu um tiro nas costas dela, que a deixou paraplégica. E ele dizia que tinha acontecido um assalto na casa, que ele não tinha feito isso. A Maria foi para o hospital, passou por 2 cirurgias e voltou para casa. E quando ela voltou para casa, ele manteve ela por 15 dias em cárcere privado e tentou matá-la pela segunda vez. Dessa vez, ele eletrocutada durante o banho. Mas a Maria sobreviveu e a Maria denunciou. Mas o primeiro julgamento do caso só aconteceu 8 anos depois das tentativas. E nesse primeiro julgamento, ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas já saiu do fórum em liberdade. Teve o segundo julgamento, 5 anos depois do primeiro, e ele foi condenado a 10 anos e meio de prisão, mas também nunca foi preso. Nesse meio tempo, o caso foi denunciado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que passou a investigar, e durante todo o processo, o Brasil, como Estado, se manteve omisso, não se manifestou. Em 2001, a comissão concluiu o processo e concluiu que o Brasil deveria ser responsabilizado por omissão e tolerância à violência contra as mulheres brasileiras. E, além disso, a comissão recomendou algumas coisas ao Brasil, como Estado, né? E algumas delas foram, né, que o Brasil encerrasse o processo da Maria da Penha e realizasse uma investigação séria nesse processo, que ele adotasse medidas que assegurassem a reparação da vítima, inclusive financeira, e que o Brasil passasse a evitar essa tolerância de violência contra as mulheres. Depois dessas recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ONGs feministas se uniram e realizaram o projeto de Lei Maria da Penha. Esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado, e a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006 e está em vigor até hoje. E para concluir, eu queria falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Ela é uma lei que defende mulheres que são agredidas dentro do ambiente doméstico ou familiar. Mulheres, sejam elas cis ou trans, mulheres. Essas agressões não precisam ser físicas, né? A gente vê muito na TV, nos jornais, a Lei Maria da Penha sendo aplicada para violências físicas, mas a lei é muito mais abrangente que isso. Ela é considerada, a violência para a Lei Maria da Penha é considerada qualquer ato que cause lesão, inclusive morte, né? Que cause sofrimento físico, psicológico, sexual, financeiro ou patrimonial dentro da família, do convívio ou de qualquer relação íntima que a vítima tenha com o agressor. Então ele não precisa morar na sua casa. Um namorado, por exemplo, que não mora com você, você é protegida pela Lei Maria da Penha, em caso de qualquer tipo de agressão, não somente física. Então qualquer conduta que te cause dano emocional, físico também, que diminua sua autoestima, que seja uma calúnia, uma injúria, uma difamação em rede social, você está protegida pela Lei Maria da Penha, tá? Então denuncie. O canal de denúncias é 180. As delegacias são delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher. Em tese, ela deveria ser formada por funcionárias mulheres. A gente sabe que a prática não é totalmente verdade, mas ela deveria ser. Mas denunciem. A gente precisa se unir, a gente precisa parar de julgar mulheres que não conseguem visualizar que estão num relacionamento abusivo, e a gente precisa passar a ajudar, a auxiliar essas mulheres. E você que é vítima de violência doméstica, denuncie e tenha nosso apoio. O Respeitar Elas está aqui. Tem também a patrulha, né, da Maria da Penha em Mogi Mirim, que é muito legal, também tá aqui no Instagram das meninas. Então, tem muitos projetos que ajudam, que acolhem, e a gente precisa se unir. As mulheres precisam se unir. E é isso, eu me mantenho à disposição para vocês, caso queiram falar sobre a Jovem Advocacia, sobre os ambientes corporativos ou sobre a Lei Maria da Penha. Estou aberta. Obrigada pelo tempo de vocês e um beijo.